boa tarde, então, pessoal, a todos que estão nos assistindo e os que assistirão essa importante discussão, essa live. Nós vivemos 2020 um tempo de muitas lives, né? Todo mundo fazendo live, mas os temas são importantes serem debatidos e nós estamos com um tema muito turvo para a sociedade, que a mídia não coloca realmente o que acontece com as trabalhadoras, os trabalhadores. Hoje a gente está aqui com 3 grandes lutadores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, 3 bancários, o Everton Gimenez, o Luciano Fetzner e o Jubilei Baccello. Vocês conhecem ele de muitas caminhadas, né? Mas hoje nós viemos aqui poder esclarecer através da palavra deles, do conhecimento que eles têm de largo tempo, sistema bancário, compreender o que é esse pacotão que estão propondo de reestruturação do Banco do Brasil, que prevê fechamento de agências, prevê redução de cargos, e realmente isso não é uma discussão que se faz com a sociedade só vê fechar agência, reduzir a capacidade do público ser bem atendido, e a gente vê que também, junto com isso, vem a redução de direitos, o amordaçamento e a tentativa de controle em cima de uma categoria que há muito tempo faz boas resistências, importantes. Os bancários lideraram, junto com outras categorias, a grande resistência à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Foram muito importantes nesse movimento a nível de Brasil. Uma categoria que tem força e o capitalismo tem interesse em reduzir a capacidade de organização dessa categoria, reduzir a capacidade dos trabalhadores se verem representados também, nesses que tanto fazem para construir de verdade um Brasil mais generoso, mais justo, mais igualitário. O Gimenez hoje ele está vice-presidente da CUT, mas já foi presidente do Sindibancário de Porto Alegre, o Luciano Fetzner é presidente atual, e o Jubilei também já teve lá na presidência do Sindibancários e agora está na FETRAF. Nós sentimos muito orgulho de estar podendo fazer a luta com vocês, sempre aí na construção de um horizonte mais alargado de direitos para as trabalhadoras, para os trabalhadores. E a gente fica feliz por vocês terem disponibilizado um espaço na agenda para estar discutindo aqui conosco. Eu quero passar já imediatamente a palavra para o Jubilei, para ele poder trazer para nós aqui os apontamentos iniciais, depois a gente passa para o Gimenez, para o Luciano, e aí nós vamos discutindo, e vocês que estão nos assistindo podem colocar perguntas para a gente fazer o debate, o diálogo também com os internautas. Depois essa live fica gravada, vai para o YouTube, fica salva, a gente pode espalhar ela pelo Facebook, pelo YouTube, e consultar sempre que possível para ouvir a palavra das trabalhadoras, dos trabalhadores, sobre o que estão propondo a nível de Brasil, de reestruturação, que coisa boa do governo Bolsonaro não vem, isso a gente já sabe, mas vem coisas também, às vezes, que a gente nem sabe o que é, acha que não é prejudicial, mas, na verdade, pode gerar um grande prejuízo à sociedade. Pode ser que eu caia aqui na ligação, porque a minha internet não está muito bom, mas vocês podem seguir, que eu imediatamente tento reiniciar aqui, entrar de novo. Não se preocupe se por acaso eu cair. Está muito oscilante hoje. Sejam bem-vindos e passo para o Jubilei. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Gimenez. Boa tarde, Luciano. Gostaria de mais uma vez aí desejar muito sucesso e muita luta nesse mandato que tu está iniciando, e não poderia ser diferente, um mandato aí que vai estar a serviço da luta da classe trabalhadora, né? Nós, bancários, temos enfrentado, né, um conjunto de adversidades, né, de ataques, principalmente no nível de emprego, mas também nas condições de trabalho, né, e principalmente os bancos públicos, né, que vivem sobre constante ataques de governos neoliberais, né? E muitas vezes a sociedade acha que a nossa luta é uma luta corporativa, uma luta que defende apenas o nosso umbigo, né? Que visamos apenas preservar o nosso emprego. E quando, na verdade, o que fazemos é fazer uma disputa, né, de visões de desenvolvimento econômico, porque
nós compreendemos como papel do sistema financeiro um instrumento de desenvolvimento econômico e social da sociedade brasileira. Mas, infelizmente, o atual governo tem uma visão mais restritiva, né? Não é por nada que, quando vazou aquele vídeo daquela famosa reunião ministerial, a fala do Paulo Guedes, o ministro da Economia, onde ele dizia que não via a hora de privatizar a porra do Banco do Brasil, porque é assim que eles veem mesmo, o Banco do Brasil como uma porra que atrapalha os negócios dos amigos privados, né? Então, quer dizer, eles mesmo quando não conseguem privatizar, porque tem resistência na sociedade brasileira, eles vão, o que eles chamam de estruturação, na verdade, eles vão desestruturando, né, um instrumento de crédito que tem muito a ver com a história de desenvolvimento econômico do nosso país. Quer dizer, o próprio surgimento do Banco do Brasil foi nessa visão de que, para te desenvolver a sociedade, tu precisa de crédito. Sem crédito não há desenvolvimento. E o Banco do Brasil, que por muitos e muitos anos, né, teve esse papel fundamental, já faz um tempo aí que essa nova visão de desenvolvimento, né, essa visão neoliberal, né, onde o Estado tem que estar a serviço do grande capital, na verdade é isso, porque eles pregam o Estado mínimo, mas é o Estado mínimo para a maioria das pessoas, para a maioria da sociedade, né? Para eles é o Estado máximo, o Estado que tem que estar sempre à disposição, subsidiando, gerando crédito barato, perdoando dívidas, né? Porque eles é que acham que vão fazer a tal da justiça social, eles que vão gerar emprego. E não é diferente o que nós estamos enfrentando agora no Banco do Brasil, quando fomos surpreendidos com esse projeto aí de desestruturação que vem com fechamento de agências, com redução de postos de trabalho, num momento que nós vivemos uma calamidade pública no nosso país. A cada dia que passa, a fila do desemprego aumenta, né? E quando o Estado poderia estar induzindo até a criação de novos postos de trabalho, hoje vem contribuir, né, fechando postos de trabalho. Então, essa luta não é uma luta apenas nossa, dos bancários, tem que ser uma luta da sociedade brasileira, porque a gente sabe que a maioria do alimento, por exemplo, que chega na mesa da população brasileira, não é produzida pelo agronegócio, é produzida pelos pequenos e médios produtores. E hoje a visão que impera é que o Banco do Brasil não tem mais que estar atendendo essa gente. É bem assim. Tem que atender o agronegócio, tem que pensar naqueles que exportam, tem que pensar na balança comercial, né? E os resultados estão aí, né? O óleo de soja aumentou 160% o ano passado, né? A carne é um absurdo, quer dizer, os alimentos aumentam drasticamente, e aí o que o governo faz? Ele vem e ataca essa instituição importante, né, de desenvolvimento nessa área, porque o Banco do Brasil sempre teve essa característica, né, de ser um financiador da produção de pequenos e médios produtores. Então, portanto, eu acho que este debate, né, que está acontecendo aí desde a semana que vem, com mobilização dos funcionários do Banco do Brasil e de toda a categoria, de todo o movimento sindical, mas principalmente chamando a atenção para que outros setores se envolvam e entrem nessa luta, porque não é a luta apenas para defender o emprego, apenas para defender a situação da categoria bancária, mas para defender o interesse da maioria da população brasileira, porque se eles destruírem estes importantes agentes de crédito, né, nós viveremos no futuro uma situação, né, de caos total, onde a grande maioria da população não vai ter dinheiro sequer para comer, como hoje já está acontecendo. Quer dizer, a ameaça do fim do auxílio emergencial coloca milhões de famílias hoje no pavor se vão conseguir se alimentar o mês que vem. Quer dizer, em vez de eles pensar uma forma de melhorar, eles veem uma forma de atacar esses instrumentos, porque eles só querem beneficiar o grande capital, né, o grande poder econômico, e é contra isso que a gente luta, e esse tem sido o nosso papel enquanto dirigentes sindicais, e de tentar despertar esta consciência não só na categoria, mas no conjunto da sociedade.
Antes de passar para o Gimenez, eu só queria fazer um registro aqui. O Gimenez é nosso companheiro também aí nessa nova legislatura que tem na Câmara de Vereadores, vereador suplente, fez uma expressiva votação. Infelizmente, o PT não conseguiu mais vagas do que tinha. Nós vamos fazer muita luta aí, né, Gimenez, na cidade, pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente precisa cada vez mais fortalecer também. A gente não vai falar muito nesse assunto aqui, mas os partidos que defendem os trabalhadores. Eu e o Gimenez estivemos aí nesse pleito concorrendo, o Jubilei também já concorreu, né? Já colocou seu nome aí, porque essa tarefa é nossa, das trabalhadoras, dos trabalhadores, fazer a disputa democrática, porque o que eles querem é realmente não ter representantes do povo, que possa fazer o debate com a sociedade, possa fazer a defesa de quem realmente produz, que é isso que o Jubilei fala. Então, quero passar e registrar só isso, passar a fala para o Gimenez. Boa tarde, Jonas, Jubilei, Luciano, meus companheiros lá do Sindibancários, de anos de luta juntos. Queria dar boa tarde, boa noite já, né? Eu acho que praticamente boa noite também para aqueles que estão nos assistindo, né? Aqueles e aquelas que estão nos assistindo esse debate importante. Queria começar parabenizando o Jonas, saudando ele pela eleição, pela grande votação, né? E como disse o Jubilei, o mandato do Jonas, junto com de outros companheiros e companheiras de esquerda, serão muito importantes para nós nesse momento histórico tão difícil, né? A gente precisa de ferramentas de luta, de mandatos que estejam ao serviço das causas dos trabalhadores e não a serviço dos patrões. E a gente já viu no início dessa legislatura que a coisa vai ser difícil aí, né, Jonas? Porque começou excluindo a bancada de esquerda de toda a mesa diretora, né? Então, isso mostra que a direita não quer nem conversa conosco. A direita quer nos excluir para poder fazer o serviço sujo. E isso que o Jubilei falou do Banco do Brasil, como ele já falou bastante dessa questão, a gente tem que casar com o resto, né? Não é um projeto separado. O Banco do Brasil não é uma peça solta nessa engrenagem, né? É um processo, né? Os governos neoliberais, eles querem acabar com os serviços públicos, os servidores públicos, então atacam os servidores públicos nos seus direitos, como atacam os trabalhadores, assim com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, mas o serviço público e as empresas públicas, quem mais precisa de serviço público e das empresas públicas são o povo mais pobre, o povo trabalhador. Então, esse desmonte do serviço público, que não acontece só a nível federal, acontece aqui em Porto Alegre também, tem ameaça na Carris, no DEMAI, na Procempa, tudo no Estado. Agora estamos lutando aí contra a privatização da CE, que já está na iminência de ser privatizada, né? Tudo preparado, segundo o governo, para privatizar a CE, né? E outras empresas. Isso daí é um conjunto de ataques, porque eles querem, no fundo, diminuir a presença do Estado, mas diminuir a prestação de serviço para a população que mais precisa. Né? A reforma administrativa, o Jonas é funcionário da prefeitura, sabe disso, a reforma administrativa também vem para privatizar o serviço público, para acabar com a prestação de serviço. E nela, tu passa a prestação de serviço, a prioridade da prestação de serviço para a iniciativa privada. Né? Já veio esse processo de terceirização de tudo. Então, nós estamos vivendo um momento que o que acontece com o Banco do Brasil está acontecendo na Petrobras, na Eletrobras. Quer dizer, então, os Correios estão para ser privatizados, o metrô aqui em Porto Alegre. Então, é um processo neoliberal de desmonte do Estado, e que isso que o Jubilei disse, nós não podemos deixar as pessoas acharem que o problema do Banco do Brasil é um problema nosso dos bancários. É um problema da sociedade, como o problema do DEMAI, da Procempa, da Carris, é um problema dos funcionários dessas empresas, e nem só dos municipais, mas da sociedade como um todo. Né? Então, essa é uma discussão que nós temos que fazer, Jonas, para que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo. Né? Tu falou da fortalecimento do partido. Tá, não podemos, não é a live para isso, mas votos têm consequência, né? As pessoas não votam nos partidos que defendem os seus interesses e depois a consequência vem. Nós tivemos muitos colegas do Banco do Brasil, eu me recordo bem que tinha até grupos do Banco do Brasil pró-Bolsonaro na eleição de 2018. E alguns ficaram bravos com o sindicato, porque o nosso sindicato, o Luciano era secretário-geral, lá era presidente, nós fizemos um material no primeiro turno dizendo quais candidaturas defendiam os interesses dos trabalhadores e quais eram contra. E citamos o Bolsonaro, o Amoedo, o Alckmin, vários dizendo que eles defendiam a privatização
das empresas públicas, como o Banco do Brasil, como o Caixa, né, que são importantíssimos, como, né, o Banrisul aqui no Estado, que defendiam a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Teve colegas que ficaram indignados. Teve um pequeno grupo, era pequeno, mas foi lá, vestido de preto, se dessindicalizar no sindicato. Né? Se desassociar porque o sindicato tinha tentado esclarecer à população as posições de cada comunidade. Nós não pedimos o voto para ninguém, dissemos que aqueles candidatos, alguns candidatos como, na época, o Boulos, Haddad, Ciro, tinham projetos que respeitavam mais as empresas públicas e os nossos direitos, e outros não, e fomos criticados. Então, é importante que a gente tenha coragem de fazer esse debate, mesmo quando a gente, às vezes, tem dificuldade com a nossa própria base, que não entende o sindicato está fazendo isso, acha que o problema do sindicato é só pedir aumento. Não, nós temos que fazer esse debate, porque hoje a gente vê isso. Aqueles colegas do Banco do Brasil que achavam que o sindicato não podia fazer política, hoje estão correndo, perguntando para o sindicato o que faz, que vão perder a sua função, porque esse desmonte, além das 5 mil demissões voluntárias, que não tem nada de voluntários. Hoje eu estava escutando a nossa companheira lá do sindicato, funcionário do Banco do Brasil, a Bianca, no Esfera Pública, na Rádio Guaíba, e ela dizia, fizeram o PDV junto com a reestruturação, porque como vão fechar agências, as pessoas vão perder cargo, ou seja, função, comissão, vão perder caixa, só caixas, 1.200 caixas vão deixar de ser caixa, Jonas. Vão perder em torno de 1/3 do salário. Por quê? Porque eles tinham gratificação de função de caixa e quebra de caixa, que é garantido pelo nosso acordo coletivo nacional, que é um dos melhores acordos coletivos, e que é nacional para todos os bancos, e eles tinham. Eles vão deixar de ser caixa, só vão receber comissão de caixa pelas horas ou dias que abrirem o caixa, sem garantia nenhuma que vão abrir. Até porque a maioria dos bancos, principalmente os privados, estão querendo extinguir os caixas. Com aquela lógica que tu falou no começo da questão da automação, de que as pessoas, né, as que têm, não vão mais no banco, lidam tudo pela internet, então tu não precisa ter caixa. Então vão cortar os caixas, as pessoas vão perder renda, então muita gente, em vez de perder renda, vai se forçar a sair no PDV. Ela não vai sair voluntariamente, vai sair porque entre ficar trabalhando, perdendo dinheiro, ou quem mora numa cidade do interior, por exemplo, vão fechar em torno de 361 entre agências de posto de atendimento do país, a maioria no interior. O cara que tem uma vida estruturada, se ele acha que vai ser demitido, que ele acha que a agência dele vai fechar, ele vai mudar de cidade, ele vai mudar toda a vida dele, a família, às vezes a mulher já empregada, os filhos já estudando. Não, ele acaba se forçando a sair no PDV. Então, o PDV não deixa de ser voluntário, Jonas, e passa a ser um ataque, uma obrigação, uma forçação para a pessoa se força a entrar no PDV. Então, ele é muito cruel esse processo, tanto é que o governo fez casado o PDV com a reestruturação. E essa reestruturação, a gente vai ver isso também na Caixa Econômica Federal, e num momento que é difícil a gente entender isso, né? Porque agora com a pandemia, os bancos públicos mostraram a sua importância, né? O Jubilei falava do Banco do Brasil financiando a pequena agricultura, que quem bota alimenta a nossa mesa. O Banco do Brasil é o maior financiador do Pronaf, né? Mas tu olha a Caixa, o trabalho que a Caixa Econômica Federal fez no pagamento do auxílio emergencial agora na pandemia, né? Então, os bancos públicos são instrumentos que são importantes. Então, no momento que a gente mostra a força, a importância dos bancos públicos, o governo vem e ataca, e o Banco do Brasil é só o primeiro. A tendência é ter uma reestruturação na Caixa também, como o SUS, que estavam preparando a privatização do SUS, e o SUS que está salvando vidas, né? E se o governo tiver competência, que está muito difícil, para comprar a vacina, quem tem capacidade de fazer a vacinação é o SUS. Então, a gente prova que o serviço público, nesses debates, eles são importantíssimos, né? E que esses ataques são, no fundo, ordenados. É um projeto neoliberal, tanto em Porto Alegre quanto no Estado, infelizmente, no país, e que a gente tem que combater. E eu queria lembrar aqui, como vice-presidente da CUT, que no sábado nós já temos uma carreata, concentração às 16 horas no Largo Zumbi dos Palmares, saída às 16h30, por vacina já, impeachment e fora Bolsonaro. Então, eu acho que é o momento também da população, né, dizer um não a essas coisas todas, indo para a rua para derrotar esses projetos. Uma coisa antes de passar para o Luciano Gimenez, que eu queria saudar vocês, dos sindibancários, vocês dois, enfim. A carta aberta que eu recebi de vocês lá na porta
do Banco do Brasil, que fica ali do lado da Prefeitura de Porto Alegre. Estava passando outro dia de manhã lá, que eu tive que resolver uma questão no banco, que tem coisa que tu só resolve, né, com as pessoas, de frente para alguém que conhece e resolve as tuas questões como cliente. E aí eu recebi essa carta, uma importante carta, e quero saudar o movimento que vocês estão fazendo de diálogo com a população, como o Gimenez colocou, o Vanderlei, que isso é fundamental. Esse é o sindicalismo novo, é o sindicalismo que realmente constrói com a sociedade. As pessoas dizem que o sindicato é corporativista, falam muito isso, né? A gente sofre muito isso, mas, na verdade, esse é o sindicalismo que realmente defende as estruturas públicas, como vocês estão falando. Que quem vai ser penalizado é a população, e está sendo. A gente vai olhar, a maioria do Congresso é de direita, o povo volta nos algozes. Vai olhar a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é uma tragédia, uma turma de direita retrógrada, né, que prefere apoiar empresários que apoiar trabalhadores. E no Brasil, um problema crônico. Os banqueiros, aí é diferente, os banqueiros lucram muito, cifras absurdas. Isso é a nível mundial, claro, a gente sabe, faz parte do capitalismo, mas no Brasil é um território, né, livre. Num passado recente, o próprio Silvio Santos teve aí um socorro governamental do seu banco, né? Então, há esses problemas que, na verdade, quem faz o combate à denúncia são os trabalhadores, porque eles estão lá dentro da empresa, sabem como funciona, sabem para onde vai o lucro, e quando eles querem tirar postos de trabalhadores, reduzir massa salarial, é também para calar as pessoas que levam a verdade até a população. Então, quero saudar vocês e passar para o Luciano a palavra. Obrigado, Jonas. Primeiramente, muito boa noite, Jonas, Gimenez, Juberley, boa noite a quem está nos assistindo nessa live do dia de hoje. E, mais uma vez, gostaria de parabenizar o Jonas e o Gimenez pela titularidade e suplência nessa renovação e resistência que estamos vivendo, né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu que também já estive ocupando a Câmara de Vereadores de Porto Alegre em 2013, não como vereador, mas quando tentávamos barrar o aumento da passagem naquela época, em que dizíamos que 2,70 era roubo, né? E agora estamos aí vendo aqueles mesmos ônibus sucateados daquela época, continuando a circular na rua, e agora um projeto que falam em R$9 a passagem de ônibus para a população. Não, é só um exemplo que eu trago para mencionar justamente isso que o Jonas falou agora, de termos a necessidade de resistência e oposição nessa Câmara que há tempos é formada por uma maioria que defende os interesses da classe dominante em detrimento das necessidades do povo de Porto Alegre. Então, parabéns, Jonas, parabéns, Gimenez, e vamos ao debate sobre o Banco do Brasil. Nós, na segunda-feira, dia 11, fomos pegos de surpresa por essa chamada reorganização institucional que o Banco do Brasil anunciou de forma totalmente unilateral. Reorganização institucional não, né? Desestruturação, reestruturação do Banco do Brasil, que conta aí com um projeto de fechamento de mais de 300 agências de postos, expectativa de fechamento de cerca de 5.000 postos de trabalho, sem perspectiva de concurso, sem perspectiva de reposição no Banco do Brasil, o que é um verdadeiro absurdo em meio a uma pandemia, em meio a uma crise sanitária, onde o Brasil bate recordes de morte, bate recordes de desemprego, bate recordes de dificuldade, e nós sabemos muito bem que entre todas as categorias patronais do mundo, talvez a mais poderosa, a mais abastada e a menos impactada por qualquer tipo de crise são os bancos, ou seja, assim como estamos vendo em bancos privados, nenhum banco deveria estar demitindo, é um absurdo, especialmente um banco público rentável estar demitindo. Isso faz parte do projeto do governo federal, né? Que, como já mencionado anteriormente, chegou a utilizar palavras de baixo calão a se referir ao Banco do Brasil nesse projeto aí de claro desmonte. Bom, da nossa parte, estamos efetuando uma série de articulações, né, com deputados, senadores, prefeitos, vereadores, sociedade civil, enfim, nós temos uma série de cidades pequenas ameaçadas de perderem, em alguns casos, a única agência do Banco do Brasil. Hoje nós tivemos, inclusive, um dia de luta do Banco do Brasil, estávamos hoje cedo
em frente à agência Caminho do Meio, na Protásio Alves, aqui em Porto Alegre, onde se encontra uma das agências anunciadas como as que serão fechadas brevemente pelo Banco do Brasil, numa atividade que faz parte da nossa mobilização nacional de luta contra esse fechamento de agências. Acreditamos que é muito importante a participação não só dos sindicalistas, dos empregados do Banco do Brasil e dos políticos com os quais estamos dialogando, dentre eles os vereadores, como nosso amigo Jonas aqui hoje, mas também da sociedade civil, se manifestando, reclamando para o próprio banco, para a ouvidoria do Banco do Brasil, contra o absurdo que é o fechamento de agências nesse momento. E, bom, o Banco do Brasil ele tem um papel fundamental no Brasil, tanto no processo de regulação do mercado financeiro, quanto no fomento, né, da economia. O Banco do Brasil é o principal operador do PRONAF no nosso país, que fomenta a agricultura familiar, que gera o alimento, porque é da agricultura familiar que sai o alimento do brasileiro, não do agronegócio, que é a menina dos olhos desse governo, digamos assim. O agronegócio produz soja, produz commodities, produz riqueza para poucos. Agora, não é o agronegócio que o governo precisa focar nesse momento. O governo precisa focar em alimento, precisa focar em geração de renda e de emprego. E desprivilegiar o atendimento do Banco do Brasil, focar o Banco do Brasil num movimento de elitização, é parte de um projeto político que confunde sempre a discussão de liberdade econômica com liberalidade econômica. O projeto político que está em vigor no nosso país, ele aponta para um Estado que não tem controle da economia, como acreditando na fábula de que a economia se autorregula sem organização. Veja, eu sempre uso o exemplo da Alemanha, talvez uma das maiores potências econômicas e capitalistas do mundo, para contra-argumentar essa ideia de livre mercado, de liquidação de bancos públicos, de economia se autorregula, porque a Alemanha, quando passou pela última crise recentemente, reestatizou uma série de bancos para poder reorganizar a sua economia. Esse papel que o Banco do Brasil exerce, de poder abaixar uma taxa, reduzir uma taxa de juros, fomentar determinado setor da economia quando o país precisa, se nós não tivermos o Banco do Brasil, com certeza os bancos privados não vão fazer isso, porque eles só visam o lucro. Eles geram emprego, claro, são importantes os bancos privados, mas é fundamental o Estado brasileiro ter bancos públicos como o Banco do Brasil, como a Caixa, como o Banrisul, que também temos defesas árduas das suas manutenções e da sua força para organizar a economia, para regular a economia e para colocar o dinheiro onde se precisa, nos momentos que se precisa. Portanto, nós conclamamos a população, os nossos companheiros, nossos ouvintes dessa live, os funcionários do Banco do Brasil, os clientes do Banco do Brasil, a dialogarem entre si, dialogarem com a família, dialogarem com os políticos que conheçam, entrarem em contato com a ouvidoria do Banco do Brasil, reclamando desse processo de desmonte, porque nós precisamos mobilizar todas as forças possíveis para, mais uma vez, como várias vezes na história já aconteceu, barrarmos esses processos de desmonte dos bancos públicos, defendermos o Banco do Brasil público, defendermos que o Brasil tenha condições de superar essa crise e precisa do Banco do Brasil, dos bancos públicos para isso. E uma coisa, assim, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, porque eles pegaram o Banco do Brasil no governo Temer num golpe, né? Entraram para dentro das estruturas públicas e ali começou uma desestruturação enorme. O Luciano trouxe aqui um dado muito importante, que o banco público ele financia de fato a economia real. Que a economia real é aquela que gera renda, gera emprego, distribuição e realmente produz. Sem esses bancos, não existiria desenvolvimento econômico, talvez, no interior do Brasil. No interior do Brasil é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Eu sei porque eu sou do interior, né? Então, lá no interior só tem a Caixa, o Banco do Brasil e o Banrisul, 3 bancos públicos. E Catuípe, né? A cidade lá da região das Missões. E aí tu fica pensando, esse debate deles tão minúsculo, que é para tentar entregar uma coisa para os acionistas. Eles querem entregar um discurso
E, às vezes, entregam até fake news para os acionistas. Quando vê, de vez em quando, estoura essas bolhas aí, tu vê uma empresa que está na Bolsa de Valores cair. Isso acontece volta e meia nas bolsas de valores a nível internacional. Uma estrutura bancária que se desestrutura, porque é uma bolha de mentiras, muitas vezes. E foi assim com o processo norte-americano, das hipotecas, da questão imobiliária. Era uma farsa que o capital financeiro construiu. E depois gerou o quê? Desemprego, confisco e roubo das propriedades dos trabalhadores e trabalhadoras. E a gente pode incursionar logo mais aí no Brasil nisso, porque nós não estamos tendo todos os dados disponíveis. Eles estão fazendo caixas ocultas em vários espaços do governo federal. Eu, como cidadão, fico muito preocupado sobre o que está por trás dessa reestruturação. Que o Guedes, a gente sabe que é um privatista, um vendilhão, um antipatriota. Eles se dizem, nós somos patriotas. Mentira! Eles querem vender o Brasil. Daqui a pouco eles alugam o Brasil conosco dentro. Né? Alugam os brasileiros, só falta isso. Dizia já, né, um artista lá, muito famoso, o Raul, numa música. E eu fico preocupado como cidadão, e a gente está aqui na Câmara de Vereadores, e aqui se debate muita coisa, muita perfumaria, não se debate os problemas reais da sociedade. Os problemas reais da sociedade arrebentam no lombo da classe trabalhadora. E aqui há uma categoria de vereadores que fecha os olhos, porque entram para cá financiados pelo capital, especulador, capital financeiro. Né? Tem gente milionária aqui na Câmara. Tem vereadores milionários na Câmara de Vereadores. O que um milionário quer na Câmara de Vereadores? Isso é uma pergunta que fica. O que um milionário quer como deputado federal? Nós temos vários. Senadores, latifundiários. Qual é o interesse desses que dizem que vão defender o povo? Eles não defendem o povo. Eles trabalham nessa lógica de desmontar um pouco o que o povo tem. A dona Maria, que não sabe ler e escrever, ela não sabe acessar um app da rede bancária. Ela precisa de um atendente, de um caixa para resolver quando ela vai lá receber o auxílio dela, ou vai receber lá o benefício da sua aposentadoria. O seu João Brasil ainda é um país com muito analfabetismo. E depois disso, nós temos uma quantidade expressiva de trabalhadores e trabalhadoras que sabem ler e escrever, mas não operam nas redes sociais, não operam no celular, não tem dinheiro para comprar. E aí a justificativa que eles estão usando para as reestruturações, não, todo mundo está usando app. Queria que vocês comentassem um pouco disso também e outros elementos que vocês trouxeram, né, para trazer aqui para essa conversa nossa. Deixa eu aproveitar aqui que a minha internet está me permitindo, que ela está muito instável. De fato, né, essa digitalização do sistema financeiro, né, ela não deveria substituir aquilo que é o papel fundamental, daquilo que se concebe, né, do sistema financeiro como um instrumento de desenvolvimento. Né? Porque hoje eles jogam todo mundo pro app, só que isso não resolve. Primeiro que nós temos um país, né, de tamanhas desigualdades, né, que faz com que uma parcela significativa da população brasileira sequer tenha acesso à internet, né, que dirá de conseguir manusear um app. Né? Mas eu acho que por trás disso está a apropriação das novas tecnologias apenas visando lucro, né? E não para melhorar, seja os serviços, né, ou até mesmo as condições de trabalho. Porque nós, enquanto bancários, temos visto que, à medida que a tecnologia avança, as condições de trabalho da categoria bancária, elas se deterioram. Né? Cada vez o percentual de bancários que adoecem, que tem sofrimento mental, ou até mesmo consequências com problemas físicos na sua saúde, eles aumentam, né? Que é uma incoerência. Né? E por parte da população, também, o que se vê é que, à medida que a tecnologia aumenta, né, os serviços do sistema financeiro eles vão diminuindo. Né? Então, por exemplo, agora, com o fechamento dessas agências do Banco do Brasil, o Luciano falou aqui do Banrisul, né, que é uma tarefa nossa de gaúchos defender
né, o Banrisul público a serviço de todos e todos os gaúchos e gaúchas, né, do nosso Rio Grande do Sul, porque ele está sob constante ataque. Ele é um dos poucos, aliás, bancos estaduais que restaram da onda privatizante ali da década de 90. Nós temos mais 2 ou 3 estados que ainda têm, né, um banco estadual. Nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 90 municípios que a única agência bancária que existe é a do Banrisul. Quer dizer, o interesse privado daqui a pouco vai dizer que não tem que ter agência lá. Agora, imagina um município sem nenhuma agência bancária. Aliás, vivemos isso no país agora durante a pandemia. Inúmeros municípios pelo interior do Brasil, as pessoas tiveram que viajar 100, 200 quilômetros para poder receber o auxílio emergencial, porque não tinha uma agência bancária na sua cidade, né? E tu ainda não recebe pelo app, né? Eles não conseguiram fazer sair a cédula de dinheiro ali de dentro do app. Quer dizer, então as pessoas ainda precisam do banco físico, né? Mas fora isso, quer dizer, o banco deveria ter um outro papel. Além do crédito, o banco deveria ter o papel de ser uma consultoria, inclusive para o tomador, né? Porque isso, inclusive, diminuiria a inadimplência nos bancos, né? Quer dizer, o cara vai lá tomar um dinheiro para montar o seu negócio, né? Se o banco fizesse esse trabalho de mostrar para ele, olha, esse negócio aqui talvez não seja o melhor, talvez seja melhor tu investir por aqui, né? Ou mesmo nesse negócio, tu tem que fazer diferente, quer dizer, auxiliar a população. Quer dizer, o banco estaria ganhando com isso, porque o risco, e é importante que as pessoas saibam, né, que uma parte importante do juro que elas pagam na hora que tomam um empréstimo é por conta da inadimplência, né? Porque o banco não perde, né? O banco, quando calcula o juro lá, ele coloca o custo do dinheiro, o custo administrativo, e ele já coloca ali uma estimativa de quantos não vão pagar. Então, ele pega daqueles que não vão pagar, ele divide, né? Aquela socialização do recupero, né? Todo mundo lembra? Ele socializa aqueles que não vão pagar, ele divide com os outros. Quer dizer, então, por isso que o juro, muitas vezes, ele é exorbitante, porque ali já está calculado o pagamento daqueles que não vão pagar. Quer dizer, então, os bancos poderiam estar reduzindo a inadimplência, com isso, reduzindo o custo para emprestar dinheiro e permitindo que mais negócios abrissem, que mais geração de emprego e renda fosse gerada. Mas não, quer dizer, eles não têm nenhum compromisso. O único compromisso é com o seu lucro. O Banco do Brasil e todos os grandes bancos do país, né, mesmo o ano passado, durante a pandemia, mantiveram a sua alta lucratividade. E agora já tem aí algumas empresas de consultoria falando que o balanço do último trimestre, que vai fechar o balanço anual, que deve ser divulgado agora no mês de fevereiro, vai surpreender positivamente. Quer dizer, os bancos em 2020, um ano de calamidade pública, onde as pessoas perderam seus empregos, né? Restaurantes, pequenos negócios tiveram que fechar as portas, os bancos ganharam bilhões de reais. Quer dizer, cadê o compromisso dos bancos com a sociedade brasileira? Quer dizer, então, essa tua pergunta do app, o app hoje só serve para os bancos reduzirem os seus custos. Não traz benefício para o trabalho bancário e não traz benefício para aqueles que se utilizam dos sistemas financeiros, né? Porque cria, primeiro, uma relação, né, que tu não tem com quem falar, né? Muitas vezes tu tem problemas. Aliás, o próprio app, né, é difícil achar um app que funcione perfeitamente, que não tranque, que na hora que tu mais precise ali, às vezes, fazer o pagamento, o app tu não consegue acionar. E tu não tem para quem ligar, tu não tem para quem recorrer. Quer dizer, então, ainda vai criando essa relação cada vez mais fria, né? E por isso que eu volto a dizer, isso é uma visão de desenvolvimento, uma visão excludente, onde só tem lugar cada vez mais para uma minoria, né, da população. E é por isso que o nosso papel é esse, é fazer essa disputa, né, tentar cada vez conscientizar mais, que se as pessoas não se mobilizarem,
né, se as pessoas não forem às ruas. Nós estamos assistindo essa questão das vacinas, né? Eu quero ver até onde a população brasileira vai continuar passiva, porque tudo indica, né, que o Brasil vai ficar para trás, né? E nós vamos viver a pandemia ao longo de 2021 com muitas mortes, né? Com o sistema de saúde colapsando, né? Por quê? Porque são um governo que não se preocupa com a maioria da população, né? Desde o começo, e aliás, na nossa cidade, em Porto Alegre, né? Acaba a população elegendo um prefeito que a primeira coisa que fez não, temos que flexibilizar, tem que voltar as coisas a funcionar, né? Mesmo que já não tenha UTI disponível, né? Quer dizer, então essa é a disputa, né, que a gente tem que fazer, são divisões. Ou temos uma visão que, para desenvolver, tem que pensar em incluir o conjunto da sociedade, né? Ou cada vez mais o poder econômico elege seus... Caiu a conexão do Gilberley? Acho que caiu, assume aí. Deixa eu dar continuidade aqui, então, no que o Juba vinha falando, principalmente em relação a essa questão da modernização. A gente tem as novas tecnologias, a modernização, nesse tipo de discussão, às vezes parece que a gente está indo contra a tecnologia, contra a modernização. E eu acho que é importante deixar claro que não. A tecnologia, a modernização, auxiliam, facilitam o trabalho, facilitam a vida do cidadão. Agora, ela não pode ser usada como desculpa para precarizar as empresas, porque nós sabemos que o verdadeiro objetivo é a privatização. Como o Rogério Rodrigues comentou agora há pouco no Facebook, ali da live, os estados que privatizaram seus bancos não resolveram seus problemas de caixa e continuam endividados. Só que agora, sem o seu banco e sem o lucro que eles geram. O objetivo dos governos de plantão, como o nacional agora, que faz esses movimentos do Banco do Brasil, é precarizar, para privatizar. Agora, eles alegam que precisam competir com as fintechs, e por isso precisam enxugar agências e mudar, e jogar as pessoas para o digital. E aí usam isso de desculpa para todos esses processos dos quais estamos falando aqui agora. Eu insisto que o papel do banco público, ele não é de competir no mercado financeiro. Não é de focar no público de alta renda. O papel do banco público, o papel do Banco do Brasil, da Caixa, do Banrisul, do Badesul, do BRE, são de fomentar a economia, de atender a população desprovida, de desenvolver a sociedade brasileira, como disse o Gilberley, de promover a educação financeira na população. E não se pode aceitar uma precarização do atendimento, não se pode aceitar a sobrecarga dos funcionários dos bancos, que isso também acontece, está acontecendo. Não podemos aceitar que seja promovido, assim como quando se fala na passagem de ônibus sendo cada vez mais cara, o apartheid urbano, que significa afastar o cidadão que não interessa do acesso ao centro da sociedade, seja de forma física, seja de forma financeira, seja de forma digital. Isso é preconceito de classe, claro. Isso está colocado no projeto de governo que está colocado na nossa sociedade. E nós temos o dever de lutar contra essa lógica. Portanto, insisto também, temos que defender o Banco do Brasil público, porque ele é fundamental para nós brasileiros, como todos os bancos públicos, para que se tenha controle e organização da economia e, consequentemente, crescimento da nossa sociedade e do nosso país como um todo. Jimenez. Esse debate é importante, inclusive, principalmente quando a gente fala, o Rogério Rodrigues, o diretor dos sindicatos bancários, botou ali no chat ali do Facebook o mesmo que o Luciano falou agora, que os estados que privatizaram seus bancos não resolveram os problemas e perderam o instrumento de crédito, que é verdade, né? Se olhar São Paulo, com o Banespa, Rio de Janeiro, Minas com o Denge, Minas e Rio são dois dos estados mais endividados do país e privatizaram seus bancos públicos na década de 90, ou seja, isso não resolveu nada, gerou desemprego, aumentou o tamanho dos bancos privados, no caso do Rio, Itaú, que comprou o Banerj,
no caso de São Paulo, o Santander comprou o Banespa, mas não gerou nada para a sociedade e o Estado perdeu o instrumento de crédito, né? Não, ficou dependendo só dos bancos públicos federais. Outra questão que mostra a importância dos bancos públicos federais e de todos os bancos públicos é a gente lembrar a história. 2009, vocês se lembram da crise que o Jonas até citou lá, da bolha, lá, imobiliária dos Estados Unidos, tudo, né? Se lembra que o Lula disse aqui, foi chacoteado pela imprensa, que aqui ia ser uma marolinha, né? Por quê? Porque daí o nosso governo, na época, o governo Lula, fez uma política econômica anticíclica, que até o nosso companheiro Arno Alves se defendia muito. O que foi? Enquanto todos os neoliberais defendiam que o Estado devia fazer uma recessão, devia cortar gastos, né? Cortar tudo, fechar as portas, o governo fez ao contrário, usou os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Federal para quê? Para baixar juros e para dar crédito. Isso fez a economia girar, aumentou o consumo interno, e o consumo interno da população brasileira fez o Brasil sentir muito menos aquela crise econômica, tanto é que depois tiveram que reconhecer que aqui foi uma marolinha, que o Brasil enfrentou muito melhor, mas o Lula usou os instrumentos de crédito que tinha, que eram os bancos. E esses bancos iam baixar os juros. Daí os bancos privados, para não perder mercado, que estavam perdendo mercado dos bancos públicos que tinham baixado os juros e estavam emprestando, os bancos privados também tiveram que passar a baixar juros e emprestar dinheiro a dar crédito. E isso fez com que a gente aumentasse o consumo no país e o nosso país, né, aumentasse o mercado interno e o nosso país não sofresse tanto naquela crise, né, que todos diziam que era a grande crise econômica desde a Grande Depressão de 29, era aquela crise de 2008, 2009, que começa com as bolhas nos Estados Unidos. Então, ali é um momento histórico para mostrar a importância dos bancos públicos. O banco público não é só um banco, ele é um instrumento do governo de fazer política econômica. Né? Por que nós somos contra também a autonomia do Banco Central? Porque o Banco Central também tem que estar, porque ele regula o câmbio, regula tudo, ele tem que estar a serviço da política econômica do governo, né? E não do mercado privado que quer o banco para fazer as coisas para eles. Então, esse debate a gente tem que fazer com a população dessas coisas e mostrar fatos históricos que comprovam a importância disso, como a importância da Petrobras no petróleo. Agora estão doando o petróleo nosso, estão entregando o pré-sal, que seria uma salvação para a educação, para a saúde, que tinha aquele projeto de aplicação do pré-sal na educação, na saúde, principalmente. Quer dizer, então, essas empresas públicas, e nós temos que fazer esse debate, agora, nessa questão que o Juba citou das vacinas, tudo mostra a importância da questão pública, a importância de nós ter serviços públicos de qualidade, que eu disse antes, quem precisa de serviço público de qualidade é os trabalhadores, é o povo, né? Porque os grandes empresários, como o Jonas disse, milionários que estão na Câmara, que estão na Câmara Federal, na Assembleias, no Senado, na Câmara de Vereadores, esses não precisam. Eles têm segurança privada, eles têm saúde privada, eles têm educação privada. Mas quem precisa de serviço público de qualidade é a população. Então, nós temos que fazer esse debate. Agora, eu queria lembrar que o Carlos Viale, aqui, outro colega do BD, botou que desde 2016 o BD já fechou 17 mil postos de trabalho. Isso é um movimento que está acontecendo no BD e na Caixa. Para ter uma ideia, a Caixa, nos governos do PT, quando o Fernando Henrique saiu do governo na década de 90, tinha sido um desmonte. A Caixa tinha ficado praticamente com 50 mil trabalhadores. No governo do PT chegou a 106 mil trabalhadores, porque voltou a fazer concurso, voltou a abrir agência, parou com a terceirização das áreas MEI, e o Banco do Brasil também. Então, teve uma retomada desses bancos. E agora nós estamos perdendo novamente. Não é só emprego, não é só uma questão de emprego, é uma questão de serviço para a população. Como o Luciano disse, o Juba disse, tem cidades que vão ficar sem banco. Imagine, não é só a pessoa, como agora o auxílio emergencial não podia sacar, e o comércio da cidade. O Jonas disse que é do interior. Como que o comerciante vai ficar se ele não tiver um banco para fazer os negócios dele, o dinheiro que ele recebeu no caixa, ele vai guardar onde? Embaixo do colchão? Ele não vai ter um banco para depositar, para fazer a coisa, ele vai ter que gastar muito dinheiro para uma empresa de transporte de valores privada levar para outra cidade o dinheiro que ele recebeu e para depositar no banco de uma outra cidade grande perto. Então, esse problema
ele é um problema fundamental. Por isso que nós agora, na CUT, estamos discutindo a questão também, outra questão importante, o João falou dos milionários e do lucro dos bancos. Os bancos, como disse o Juba, estão lucrando bilhões agora. Né? E o governo faz o quê? Corta o auxílio emergencial. A crise vai ser resolvida, mais uma vez, no lombo dos trabalhadores, fazendo as pessoas passar fome, porque cortar de 47 milhões de pessoas o auxílio emergencial de R$600, que já virou 300, vai deixar essas pessoas na miséria, as pessoas vão passar fome. Por que não fazemos que nem na Argentina e em outros países não taxamos as grandes fortunas? Por que não taxamos mais os lucros dos bancos, dos grandes banqueiros que estão lucrando bilhões? Como disseram aqui, mesmo no ano de pandemia, os bancos vão aumentar o lucro. É inacreditável. Todos os setores econômicos estão perdendo, desemprego, miséria no país, e os bancos vão aumentar o lucro. E daí nós não discutimos a taxação das grandes fortunas para pagar o auxílio emergencial. A CUT está defendendo isso. Nós temos que brigar para manter o auxílio emergencial, obrigar o governo Bolsonaro a manter o auxílio emergencial, já que eles falam que tem o teto de gasto, que nós somos contra a PEC 95 do teto de gasto, mas já que eles querem respeitar o teto de gasto, então criem uma receita taxando as grandes fortunas. Né? Esse é um dos debates que nós temos que fazer agora. Temos que taxar os bancos, temos o sistema financeiro, temos que taxar as grandes fortunas para pagar o auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial ajudou o Brasil a não quebrar, porque se teve consumo, porque as pessoas que receberam isso, esses não guardaram no colchão, esses, e nem no banco, não especularam, esses compraram comida, sobreviveram nesse período e fizeram a economia girar. Então, essas pautas todas estão sendo colocadas agora, e por isso que eu citei antes, eu quero citar de novo aqui, não sei se já está terminando nosso tempo ou não, que é importantíssimo que a população se mobilize, gente. Nós precisamos dar um basta nesse governo, começar pelo Bolsonaro, para depois Leite e Melo também. Basta desses governos, e dia 23 é fundamental que a gente faça uma grande carreata, é fundamental que as pessoas comecem a discutir essas coisas, como disse o Luciano, nós temos que conversar com os vizinhos, com os parentes, com os amigos, discutir o que está acontecendo no Brasil, porque nós somos... É possível que nós fiquemos nos últimos lugares da vacina, né? Porque hoje já tem uma discussão que podemos ficar 40 dias sem vacina, porque essa imbróglio com a China, com a Índia, tudo de incompetência do governo, de brigas, de fazer uma política externa, ideológica, burra, brigando com os parceiros comerciais. Hoje nós podemos ficar de não se preparar, porque o Pazuello, que dizem que é da logística, não preparou, não comprou seringa, não comprou nada, e não negociou as vacinas, né? Sendo que a Pfizer provou que tinha oferecido 70 milhões de vacinas para entregar em dezembro. Nós já podíamos estar... 70, dava 2 doses, pelo menos, para todo o grupo de risco, para 35 milhões de pessoas. Não compramos, agora estamos correndo atrás. Então tudo isso, nós não podemos mais depender de um governo incompetente como isso. Então, fora Bolsonaro, gente, é fundamental. Eu queria deixar o impeachment já, o fora Bolsonaro e vacina para todo mundo. E a volta do auxílio emergencial são pautas que nós, né, além da defesa do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa, todas as empresas estatais de serviço público, a luta contra a reforma administrativa, são pautas importantíssimas que nós temos que começar a botar na rua, né, com toda a segurança, respeitando o momento, mas nós temos que começar a, como dizia o velho e bom Olívio, espraiar essas lutas, espraiar essas coisas, e sábado pode ser uma grande caminhada. E outra coisa, no dia 29, na outra sexta, nós temos um dia de paralisação nacional do Banco do Brasil. Que é importante, né, que vereadores como Jonas, nossos parlamentares, divulguem, né, que a população tem que saber, tem que apoiar, e os funcionários, principalmente nossos colegas do Banco do Brasil, têm que participar desse dia de luta. Nós temos que mostrar que o Banco do Brasil é importante para a sociedade e que nós não vamos aceitar calados e passivos esse desmonte do maior banco desse país, dessa ferramenta tão importante para o nosso desenvolvimento. Queria aproveitar para frisar alguma coisa aqui para vocês que estão nos assistindo, estão comentando aqui, além de agradecer a presença de vocês e a reflexão coletiva nossa, vocês todos que estão aí nas suas casas, enfim, tomando os cuidados devidos para ajudar a combater a pandemia. Acho que essa questão das lives, ela veio para ficar, para nos ajudar a disseminar o conhecimento bom,
que não é a fake news, não é a mentira, não é a farsa, não é a ilusão que o governo Bolsonaro propõe para o povo brasileiro, que é bem isso que o Gimenez colocou, um intrigueiro, né, uma família de intrigueiro, de milicianos, pessoas sem escrúpulos, que estão detonando com a nação brasileira. O que vão deixar para os netos? O que vão deixar para os netos? Que o dinheiro também não dura para sempre, né? O confisco, o assalto, o roubo, a corrupção, ela não vai durar para sempre nesse Brasil. Nós vamos lutar forte. Os sindicalistas estão aqui conosco, fazem isso há muito tempo, com maestria, e não é à toa que hoje se consegue estancar muita coisa nesse Brasil. E aprovar, inclusive, medidas antigovernamentais, porque esse governo é antipovo, então são aprovadas medidas contra ele a favor do povo. E para isso o Partido dos Trabalhadores está lá no Congresso, bem representado, que no Rio Grande do Sul a gente tem 5 parlamentares federais e um senador que fazem a boa luta em defesa e vão seguir fazendo em defesa do Banco do Brasil. Nós nos somamos a isso aqui em Porto Alegre, queremos apoiar cada vez mais, vamos fazer uma nota pública, Gimenez, Luciano, Jubilei, que deve estar com problema de internet, já avisou, em apoio a essa paralisação do dia 29 de vocês, vamos fazer um pronunciamento sobre isso, porque é fundamental defender a estrutura pública, porque depois que não tem mais elas, não adianta reclamar. Países que tinham sistemas públicos de saúde perderam, agora estão aos frangalhos na pandemia. O SUS, que está salvando o povo brasileiro. Se não tivesse o SUS estruturado como temos hoje, tínhamos muito mais mortos. Muito mais mortos. E o que vocês deixaram claro para nós aqui, o que é fundamental, fica dessa live, além de todas as questões importantes que vocês trouxeram para elucidar esse debate, começar a elucidar. A população desconhece a luta histórica em defesa do sistema bancário real, que ajude o desenvolvimento econômico, as trabalhadoras, os trabalhadores terem algum dinheiro para ter uma condição de resolução dos seus problemas, ou até para adquirir bens. Para além disso, o processo que fica muito frisado na fala de vocês é que esse governo que aí está, fazendo essa desmobilização do Banco do Brasil, que é fechar mais de 800 agências, como vocês colocaram naquela carta à população que eu li, muito bem escrita, parabéns, acho que nós temos que disseminar mais ainda isso, convido vocês que estão assistindo a disseminar de forma online, estão nos acompanhando essa live, porque é com conhecimento que se resolve esse problema do que os nossos colegas aqui colocaram, que é um governo anti-desenvolvimento econômico. Ele é contra o desenvolvimento do Brasil. Ele não quer que o Brasil figure entre as nações principais a nível mundial. É um governo anticapitalista até, se for frisar por esse lado, dos neoliberais, é um governo contra o capitalismo, porque ele é um governo que quer entregar o Brasil, quer deixar o país refém das grandes economias. Então, um governo que quer tirar a liberdade do povo brasileiro, a própria liberdade, se a gente for colocar, das empresas brasileiras, de poderem respirar, de poderem produzir emprego, de poderem desenvolver mercadorias novas. O Brasil vai voltar ao Brasil de 200 anos atrás. Daqui a pouco nós estamos aí brigando para vender café, vender gado, vender soja, só isso aí que vai sobrar para nós. Que eles estão fechando empresas de tecnologia, estão desestruturando a capacidade do Estado financiar a baixos juros, né, no interior do Brasil. O que vai virar a vida das pessoas que vão querer empreender no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, se não tiver um Banrisul, se não tiver um Banco do Brasil? Onde ele vai pegar um dinheiro, um cidadão, para abrir uma mecânica, para abrir uma confeitaria, uma padaria, um mercadinho pequeno, uma fiambreria? Não vai ter. Se não tiver banco público, banco privado não vai fazer isso. Banco privado não vai abrir uma agência numa cidade com 15 mil habitantes. Não vai fazer isso. Vai deixar para o APP. Então, eles vão trabalhar numa lógica de atrasar o país. Outras nações estão tentando desenvolver o seu povo, construir possibilidades de emancipação da classe trabalhadora, e o Brasil quer ficar refém. Daqui a pouco vai ter só banco internacional, a gente não vai ter o controle do dinheiro, o Banco Central eles querem largar na mão de quem? Do financiarismo. Eles queriam isso, acabar com o Banco Central, essa é a realidade. Então, a batalha de vocês, dos sindibancários, da CUT, da FETRAC, ela é fundamental para manter uma autonomia que hoje já está restrita.
do povo brasileiro e das possibilidades econômicas que os trabalhadores constroem nas relações dos governos municipais, que ainda alguns estão na mão dos trabalhadores, estaduais, felizmente o Nordeste ainda tem muito e está nos ensinando bastante sobre isso, mas o neoliberalismo está muito forte na região Sudeste, na região Sul. Há um engodo colocado aqui no Rio Grande do Sul, que é o governo Leite, que simula estar a favor do povo e, na verdade, está vendendo estruturas. É um novo Brito. Esse sim é o novo Brito, que a gente tem aí engomadinho, bonitinho, ajeitado, né, perfumado, as pessoas olham, que legal, ele fala bem, né? E quando vê, vai terminar o mandato dele, nós não teremos mais nada. Não teremos escola pública, saúde pública, segurança pública, muito menos um banco do Estado robusto, construído por gerações e gerações, que valorizaram essa estrutura. Então, parabéns pela luta de vocês e quero agradecer imensamente. Esse mandato se soma junto aos bancários na batalha para não destruir as estruturas do povo brasileiro, que são os bancos públicos, enfim, e os sindicatos são fundamentais nisso. Por isso é importante a gente fortalecer cada vez mais essas estruturas. Quero passar para vocês, para as considerações finais, e aí a gente encerra. Eu, então, Jonas, queria, em nome do Sindicato dos Bancários, que já foi presidido pelo nosso eterno governador Olívio Dutra, já foi presidido pelo companheiro Juberley e pelo companheiro Gimenez, que estão aqui, e agora tenho orgulho de estar hoje representando, né, essa categoria de luta. Agradecer o espaço, parabenizar mais uma vez vocês pelos mandatos na Câmara de Vereadores, para fortalecer essa resistência, essa posição que é tão importante. Mais uma vez, convocar os bancários do Banco do Brasil para participar dia 29 da paralisação nacional que nós estamos organizando em defesa da manutenção dos empregos e das agências funcionando. Mais uma vez, também convocar os cidadãos a defenderem os bancos públicos, defenderem a educação pública, a saúde pública, a ciência, defenderem, enfim, um país forte, com direitos, acesso e emprego para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Bem, Jonas, queria agradecer também muito esse espaço. Eu acho que é importante, aquilo que eu disse no começo, né? A gente eleger mandatos comprometidos com a luta dos trabalhadores é importante por causa disso, para a gente ter espaço, né? Cada vez menos a gente tem espaço, né? Na grande mídia, impossível, praticamente impossível a gente ter espaço, né? E nas estruturas públicas também. Então, mandatos como o teu, que estão a serviço da luta dos trabalhadores, das causas populares, são importantes. Então, a gente queria agradecer esse espaço de poder estar aqui, debatendo esse tema, que acabou saindo desse tema, né? Não ficando só no Banco do Brasil, mas da importância de um sistema financeiro público, sistema financeiro diferente, que sirva de fato para desenvolver o país, para dar crédito para aqueles que precisam, né? Para financiar a pequena agricultura, o pequeno empreendedor. Esse debate e mais as questões dos mudanças são muito importantes, eu acho, que para que as pessoas consigam compreender que essas lutas, como a luta agora dos companheiros da CE, que o Jonas deve estar acompanhando, né, que nós estamos acompanhando aqui, que estão para privatizar a CE, a luta dos companheiros da CE, da Corsan, do Banrisul, do Banco do Brasil, da Petrobras, não são lutas corporativas daqueles trabalhadores. Não. Claro que é importante a nós mantermos os 5 mil empregos do Banco do Brasil para a sociedade brasileira, mas não é só isso a luta. A luta é, de fato, em defesa do nosso povo, do país, de ter estruturas que possam atender esse povo. Então, esse debate foi muito importante. Queria agradecer mais uma vez o espaço e convocar todo mundo para essas duas pautas, atividades que eu lembrei antes, que agora, sábado, nós temos 16 horas, ali no Zumbi dos Palmares, concentração, 16h saindo uma carreata, vacina já, fora Bolsonaro, impeachment já, que é importantíssimo, né, para a gente começar a enfrentar, derrubar, porque não adianta esperar 2022, né, Jonas? Nós temos que começar a derrubar esse fascista, esse genocida agora, né? Então nós temos que botar o povo na rua agora. E no dia 29, gente, queria pedir a solidariedade e o apoio de todos. O Jonas já se comprometeu com o mandato da apoio esse ato, a paralisação dos funcionários do Banco do Brasil, que é para a gente, né, discutir com a sociedade a importância
desse banco gigante, assim como é a Caixa, assim como é o Banrisul, assim como é a Petrobras, para a vida do povo brasileiro. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço. Tenho certeza que vai ter um grande mandato em defesa dos trabalhadores e queria agradecer também a todos que mandaram perguntas, talvez você não tenha respondido todos, que mandaram comentários, que acompanharam, que é importante que a gente socialize sempre esse debate. Boa noite. Valeu, Luciano, Gimenez, Juberley, pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa reunião virtual, nesse debate público, mas também pela generosidade de vocês em representarem a classe trabalhadora da forma tão esplendorosa que vocês fazem, na luta bancária, a luta da CUT. Isso é fundamental no momento de destruição da capacidade do povo se sentir altivo, se sentir dono de si e pertencente a uma nação, um município, ao Estado. O sindicalismo está na dianteira defendendo a honra da classe trabalhadora. Isso é fundamental. Parabéns por vocês, por essa generosidade mesmo, de estar representando tantas e tantos nos espaços que vocês têm mandatos, que foram incumbidos para defender as estruturas públicas e a ordem real, que é garantir direitos e garantir respeito a quem realmente produz nesse país, que é o povo trabalhador. Boa noite a vocês, muito obrigado pelo debate e até a próxima nossa conversa. E dia 29, não se esqueça, essa grande caminhada coletiva em defesa do Banco do Brasil.